Gente querida, segunda-feira, 5 de agosto de 2024, e está no ar nosso encontro marcado aqui pelo canal do Aprova. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva e ative as notificações, porque você sempre fica sabendo das novidades, dos conteúdos semanais aqui postados à medida que são trazidos para você. E sabe que juntos nós sempre aprendemos mais e sofremos menos. Por isso, a nossa ideia de construção de cidadania e conhecimento segue firme por aqui. E olha só, não tem pouca coisa para a gente conversar, sempre num propósito super democrático. Se você não está vendo essa semana, não tem problema. Aliás, se você acessar outros programas, outras temáticas, você terá aí um repertório, uma construção cuidadosa e respeitosa, diligente de conteúdos e integral, para que você tenha aspectos atemporais abordados dentro dos temas. Então, vamos firmes, porque não tem pouca coisa, como eu disse, para a gente observar. Olha, vamos falar de eleições na Venezuela, de inteligência artificial, ainda uma vez, mais um tópico, mais um exemplo, mais uma abordagem, sempre necessária por aqui. Olimpíadas, gente, esse momento paradoxal de congraçamento e, ao mesmo tempo, de áreas conflagradas no mundo e outros aspectos por aí. E de quebra, olha uma reflexão aqui para a gente colocar. Os organismos de observação e pesquisa internacional da área de meio ambiente afirmaram, trouxeram para nós a informação de que no último dia 1º de agosto, agora, semana passada, nós tivemos aí o estancamento dos recursos naturais da Terra. É isso mesmo. De 2 de agosto para frente, até o final do ano, nosso consumo se fará como se nós tivéssemos um planeta B, um segundo planeta para tirar recursos naturais, e nós não temos. Então vejam que cada vez que a gente conversa por aqui, pessoal, de questões climáticas, de questões ambientais, de generosidade, solidariedade, esperança e respeito individual e coletivo, a gente está falando de um aspecto que não pode mais ser apenas considerado futuro ou futurístico, ou ainda com cenários devastadores distópicos. Não, é um cenário atual e que a gente precisa não só ter medo, mas precisa respeitar as transformações e saber atuar de maneira que a gente seja menos danoso para o meio ambiente, né? E como isso é uma tarefa que precisa ser repetida com responsabilidade e realizada todos os dias. Já começa aí, ó, se você está vendo hoje a nossa conversa aqui na segunda-feira, ou se não for, também a hora que você estiver vendo, já começa pensando na responsabilidade sobre produção e destinação de lixo. Aos poucos, gente, aos poucos, passo a passo. Começa pensando em como a gente pode, cada um, né, diminuir esse aspecto ou essa produção e como pode dar melhor destino para isso. Já é um passo importantíssimo, viu? Vamos juntos? Olha só, gente querida, inteligência artificial ainda uma vez, pois está passando aí em canais fechados e abertos, também na internet, uma propaganda, uma publicidade em que o Will Smith fala português. É isso mesmo. Zacleus, ele fala português mesmo? Não, gente. O que fez o Will Smith falar português nessa propaganda, nesse anúncio, é a inteligência artificial. E aí eu tenho 2 aspectos aqui para abordar com você, para trazer um pouquinho mais de nosso repertório para esse ponto de discussão tão necessário para os nossos dias, viu? Que é a inteligência artificial e como ela anda por aí nas nossas escolhas, no algoritmo, no nosso mundo, como é que é isso? Bom, olha só. Qual é a discussão que se coloca? Diz então, e eu estou deixando o link para você também aprofundar isso, buscar outras referências. Como é que se aborda isso? Diz, e aí, a inteligência artificial vai substituir os atores? Como é que amedrontamento já existe aí pensando nisso, né? Diz, olha, os estudos ou os testes provam que com a alimentação adequada de softwares especializados pode-se fazer dublagem sim, mas substituição de atores, não. E principalmente, né, gente, o que se levanta aí? Que, obviamente, as corporações relacionadas a esse universo de trabalhadores se movimentam
e com as imposições de legislação a respeito, também existe a salvaguarda para esse aspecto. Então é importante observar esse ponto. E aí diz, olha, ela pode fazer dublagem, mas não substituir atores. Foi o que fez essa inteligência artificial com a voz do Will Smith. E eu quero aproveitar para trazer um aspecto, então, gente, sempre contrabalançando, né? Questões que às vezes nos deixam assim, meio inseguros ou desconfiados do que fazer, se isso é benéfico ou não. Tem uma abordagem, uma notícia, um pontinho que eu quero destacar aqui, que no último final de semana, um estudante de 19 anos da região metropolitana de Porto Alegre foi premiado com o bronze numa Olimpíada de Jovens na China, de estudantes na China, é o Rodrigo Menscheidt. Participaram 21 países com mais de 630 jovens. E o que ele fez, né, que lhe rendeu essa medalha de bronze? Ele trabalhou num software, pessoal, que transforma o entendimento de falantes, vamos dizer assim, de usuários falantes desse mecanismo, desse software, com quem se comunica por Libras. Então veja que importante e que, de fato, inclusiva essa pesquisa. E aí esse software pode ser melhorado com o uso de tecnologia de inteligência artificial para trazer mais aspectos ou ser mais abrangente nessa comunicação. Então veja que importante, a gente olha para alguns aspectos que podem nos trazer algum medo, alguma insegurança relacionado à IA, mas também a gente olha para essa, vamos dizer assim, esse ganho, gente, essa medalha de bronze que é olhar para esses aspectos de melhorar nossa comunicação, né? Pensando que a Libras é estabelecida como segunda língua oficial no Brasil já faz mais de 20 anos, gente querida, né? Então, importante ter investimento em pesquisa para os estudantes no Brasil. Agora, por falar em pesquisa, pessoal, olha, já vou engatando aqui porque lá vem conversa sobre a Olimpíada, né? À medida que a Olimpíada avança, a gente vai tendo mais contato com notícias, informações e reflexões a respeito, e tem que trazer para cá também, porque diz assim, às vezes vem, né, notícias em cadeia, em série, e aí você diz, nossa, até me perdi de tanta coisa que apareceu. E eu tô pincelando, buscando aí aspectos bem relevantes que podem servir de contexto, de intertexto, de metáfora até ou exemplificação numa questão discursiva que você possa realizar por aí, tá? E porque servem também, obviamente, de entendimento para nós em relação a esse posicionamento necessário sobre determinadas situações. Bom, ponto a ponto, gente, quero destacar um ensaio longuíssimo que compartilhei aí, publicado originalmente no New York Times, mas que está traduzido para nós, tá aí para a gente observar bastante ideias sobre detalhes relacionados a pesquisas feitas, né, chamadas assim em alguns relatórios, mas que são, na verdade, testes nucleares. Diz assim, o que isso tem a ver com a Olimpíada, Cleusa, pensando em relação a segurança ou insegurança? Tem a ver com Tahiti, gente. E há nada mais, nada menos do que 50 anos, em 1974, em julho de 74, a gente tem notícia de um dos maiores testes nucleares promovidos pela França na Polinésia Francesa. E você diz, olha que paradoxo, eu digo que sempre a gente precisa contemporizar essas coisas. Agora, a prova ou as provas que envolvem surf estão sendo realizadas lá, né, essas provas olímpicas. E aí você diz que só em 2010, veja só, você percebe aí nos documentos e esse ensaio traz para nós, só em 2010 o governo francês aceitou iniciar um processo de reconhecimento das suas responsabilidades, principalmente, gente, pelos efeitos trazidos para a população dessas ilhas, né? Diz assim, que efeitos são esses, Cleusa? Em sua esmagadora maioria, gente, o desenvolvimento de doenças como câncer. E aí você diz, espera aí, como é que isso pode ser tolerado, né, internacionalmente? Veja que nós temos algumas questões, gente, que são de diplomacia e que envolvem um aparato muito paquidérmico em relação a como
se integram os interesses dos países. E é por isso que, às vezes, tem coisas que demoram tanto tempo para ser reconhecidas como pura crueldade ou como questões de não só reconhecimento, mas de reparação para populações inteiras, né? E a gente tem exemplos disso corriqueiramente, infelizmente. E esse é um dos exemplos, gente. Olha, só para trazer também mais um número aqui que estarrece, é que foram aproximadamente 200 testes realizados nesse território ou nessa área marítima da Polinésia Francesa pela França entre 1966 e 1996. Então, isso também precisa ser pensado no momento em que a gente fala de Olimpíada, né, de congraçamento de populações. E outros pontos aí da Olimpíada que fazem parte da conversa, né? Gente, eu trouxe aqui, no momento em que nós falamos da abertura dos Jogos Olímpicos, ou antes ainda, na semana anterior, né? Eu disse, olha, tem a abertura dos Jogos Olímpicos, noticiaram que investiram mais de 1 bilhão para despoluir as águas do Sena, do rio Sena, que estarão próprias para a realização das competições, estavam não balneáveis desde 1923 e tal, e todo mundo divulgando, né, com o maior entusiasmo, inclusive a prefeita de Paris nadou nas águas, a ministra dos esportes nadou naquelas águas, diz, nossa, que legal. Pois é, o que a gente tem de notícia agora e que é importante observar, pessoal, é esse descaso, esse descuido, de fato, que houve, esse desrespeito com os atletas que realizaram provas que envolveram se expor às águas do Sena, que podem ter trazido aí índices de despoluição em algum momento, mas que trazem, infelizmente, pessoal, notícias das mais desagradáveis, dos atletas que tiveram essa experiência. Tem atleta que está reportando agora que está passando mal, que foi infectado, enfim, por bactérias da água, e que, de fato, as águas não estavam próprias para se realizar esse tipo de prova. E a gente tem, né, relato, depoimento de atletas aqui e ali. Outro ponto, gente, importantíssimo é esse descuido na organização com a Vila Olímpica. Não vamos nos esquecer de que o hemisfério norte está em pleno verão, em verão a pino, com temperaturas escaldantes. Aí, instalações que trazem poucos banheiros, ou que trazem ainda falta de ventilação. Diz, olha, de fato, os atletas têm comparado muito essa organização ou a falta dela dos Jogos Olímpicos realizados em Paris neste momento, neste mês, com a organização impecável dos Jogos anteriores no Japão, né? Então, é importante a gente destacar, porque às vezes vem uma notícia anterior que diz assim, né? Nossa, olha, o rio despoluído, tá próprio, tá tudo certo. E agora a gente tem as notícias de quem de fato enfrentou essas águas e não foi encorajador, né, gente? Infelizmente. Então, o respeito pelos profissionais aí, porque são profissionais do esporte, precisa ser levado em consideração, né? O Comitê Olímpico Internacional deve ser cobrado de quem cobra essas coisas, do Comitê Olímpico Internacional. Outra cobrança feita ao Comitê Olímpico Internacional, gente, tem a ver com essas questões da exposição ou da falta de informação relacionada a atletas. A uma atleta da Algéria em especial, do boxe, né? Então eu estou deixando alguns links aí para a gente ver qual foi o desdobramento dos eventos de informações relacionadas à contemporização, que tem a ver com outras disputas a que essa atleta se submeteu anteriormente à Olimpíada, e com como o COI tratou, né, esse aspecto no sentido jurídico, no sentido de respaldo mesmo institucional, ou se faltou com isso e com as informações necessárias também. Quero te lembrar como é importante a gente aprender com o passado e refletir sobre ele, porque nesse afã de realização de Jogos Olímpicos e tudo isso, né, pessoal, pensar que tem guerras terríveis acontecendo nesse momento e que a gente não tem uma previsão de cessar-fogo, inclusive com um arrefecimento, né? Dizer assim, não tem essa previsão,
Na verdade, houve um recrudescimento aí das questões na semana passada com a morte de líderes do Hamas. E aí a gente tem guerra na Ucrânia, tem essa guerra de Israel com o Hamas e tem um momento olímpico acontecendo. É um paradoxo absurdo, né? E ao mesmo tempo, no domingo, 4 de agosto, a gente tem aí uma rememoração importantíssima, pessoal, para os nossos dias, para o nosso tempo. Fez 80 anos que a Anne Frank foi descoberta com a sua família em Amsterdã e todos levados a campos de concentração, de onde não sobreviveram, só sobreviveu o pai, né? Então diz, olha, observar isso que faz menos de 100 anos, mostra que a gente ainda tem muito para caminhar, para se tornar de fato civilizado, no sentido mais humano e respeitoso da palavra. Um grande abraço a você, uma excelente semana, que a gente siga firme nesse propósito de construir conhecimento e cidadania juntos. E até próxima segunda-feira. Tchau, tchau.